Então, nós vamos, esse instante, acalmando os nossos corações. Sentindo a presença dos nossos amigos do plano espiritual maior, da equipe do Chico Xavier, a equipe de André Luiz e de Emmanuel, que já estão aqui nos nossos lares, cuidando de nós. Sentindo as bênçãos invisíveis que nos envolvem, que envolvem o nosso lar. Obrigada, mestre, por mais essa oportunidade de estudo, de encontro, de confraternização. Nós sabemos que nesse momento nós todos nos nutrimos dessa energia curadora que cai sobre todos os nossos lares, mas também da energia positiva que circula entre nós, como grupo, como família espiritual. Obrigada, mestre. Fica conosco. Amém. Gente. Bom, eu estava com a esperança de fazer o capítulo 3 em uma passada só, mas impossível, né? Muita coisa para falar, e aí o que eu resolvi fazer foi, a gente vai falar mais ou menos até a metade do capítulo 2, e na semana que vem a gente começa a entender de verdade o porquê que a gente está, para que serve esse livro, né? O que está acontecendo, qual que é a dinâmica, né, do problema que eles estão tentando resolver. Bom, primeira coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que serve para nós como um lembrete muito importante, é o papel da natureza. Porque muitas vezes a gente acaba tendo oportunidade de aproveitar a natureza ao nosso redor e não aproveita. E a gente tem que lembrar que Deus está presente na natureza. A gente já falou, né, do ar como o hálito de Deus, né? Então, essa sabedoria da antiguidade, tanto de Ayurveda, quanto a meditação, quanto a gente já conhece outras formas aí de entrar em contato conosco mesmo, né? De ficar no presente. Isso tudo é uma forma da gente se ligar com o amor de Deus. E a gente está vendo aí, André Luiz está indo para fazer o serviço dele nos abismos, entendendo que são essas áreas, é uma área da zona infernal, então imaginando que o umbral é o menos ruim e vai piorando até chegar nas cavernas. Então as zonas abismais já são áreas bem complicadas, mas a gente sabe que André Luiz consegue ir. Em alguns dos livros, a gente vai ver que ele não consegue seguir, por exemplo, a hora que chega nas cavernas, tudo, a barra é tão pesada, tão complicada, que não é qualquer um que pode ir. Precisa ter uma capacidade de amor, uma evolução diferente que ele ainda não chegou. Mas à medida que ele está indo para lá, a gente vê essa parada nesse templo, né? Então, mais uma vez, a gente vê a descrição da natureza, o que ele está vendo nessa região. Gente, isso não é nosso lar. Com certeza, isso aí ele ainda não está no umbral, porque senão ele não ia estar vendo o céu, não ia estar vendo flor, não ia estar vendo nada, que a gente vai ver que a característica da natureza vai mudando, mas ele chega nessa região onde ele fala da proteção daquele ambiente, daquela estrutura por conta da prece. Isso serve para todos nós, e talvez isso seja uma coisa para a gente pensar em relação ao centro espírita. A gente está trabalhando aqui remotamente, que é uma solução muito boa, tem muitas vantagens, mas a gente sabe, quando a gente tem um lugar onde essa prece é regularmente feita, existe como uma emanação vibratória importante. Boa. Por isso que tem algumas igrejas que a gente vai, alguns monastérios, que você chega, você sente uma paz, porque já tem tanta gente por tanto tempo rezando naquele lugar, que a gente sente a impregnação do amor vindo, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é a preocupação dele, lembrando que André Luiz e Emmanuel não dão ponto sem nó. Então, se eles estão falando da natureza, do que ele está vendo lá nesse templo, ele descreve o céu estrelado, ele fala das flores, ele fala dos aromas, ele fala dessa música da natureza que está ao redor dele. Tem
uma razão de ser. Então, para nós, que nos sentimos aqui, muitas vezes presos na nossa casa, a gente tem que procurar esse contato com a natureza. A gente sabe que a natureza faz a nossa pressão abaixar, que a gente faz a nossa ansiedade baixar, que uma caminhada no meio das árvores é uma terapia que os médicos recomendam, né? Então, nesse caso, ele lá no plano espiritual, existe ainda essa vegetação, essa natureza em que ele valoriza. Isso está chamando a gente a repensar de como é que a gente passa o nosso dia. Fica só trancado dentro de casa? Se for, a gente está indo para o lugar errado, né? Aí essa presença de Deus que a gente está falando, sim, em todo o nosso redor. E aí, a conversa que ele está tendo com o Gubbio, explicando para ele que, na verdade, a ajuda do plano espiritual, o cuidado que a gente recebe é muito maior do que a gente imagina. Eu botei aqui nos desencarnados, mas eu quis escrever dos desencarnados. Então, a gente acha que a gente está sofrendo sozinho, quando a gente está passando por uma doença, a gente está passando por uma dificuldade. E o que ele está querendo falar para a gente é que, na verdade, existe uma teia, uma rede de suporte magnético para a gente. Quando a gente fica reclamando sem parar dos problemas que a gente está tendo e que achando que a gente não está sendo ajudado, a gente está agindo como criança imatura. Porque em cada uma dessas encarnações que a gente vai criando esses laços de amizade. Então, quem foi minha mãe há 5 encarnações passadas e que nessa vida não está no meu círculo familiar encarnatório, com certeza está me ajudando, se eu estiver precisando. Porque vai continuar me amando. Existe esse lado, esse laço. Uma pessoa, por exemplo, eu ajudei a neta da Dona Odete. A Dona Odete ficou feliz, grata por eu ter ajudado a neta dela. Então, se eu precisar de ajuda, vocês acham que a Dona Odete está no plano espiritual? Vocês acham que a Dona Odete vai vir me ajudar? Vai! Porque ela vai querer retribuir as coisas boas que eu fiz para a neta dela. Eu não fiz nem para ela, eu fiz para a neta dela. Enfim, o que eu estou querendo mostrar é que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai criando mais desses laços. Existem os laços de amor, existem os laços de dor, que a gente vem aqui na Terra, dentro da família, tentar consertar. Mas é importante a gente lembrar que tanto os laços de amor nos juntam, quanto os laços de desamor também. Então, o fato da gente não estar vendo essas pessoas com quem a gente, para quem a gente está recebendo, de quem a gente está recebendo ajuda, a gente está sendo protegido. Cada vez que a gente planta uma maçã, a gente não sabe, uma semente de maçã, a gente não sabe quantas maçãs vão nascer dessa macieira. Não é só uma maçã. Então, quando eu faço bem para a Geice, quantas pessoas que amam a Geice, ou que a Geice vai fazer o bem, vão se beneficiar. E, de tabela, eu estarei ligada a todas essas pessoas. Da mesma forma, quando eu faço o mal, alguém fez o mal para o meu filho, ele não feriu só o meu filho, ele feriu o meu filho, mas ele feriu o irmão dele, a mãe dele, o pai dele, a avó dele, que é parte da história que a gente vai ver aí da Margarida e do Gregório. Então, a gente tem que lembrar desse efeito dominó que é causado pelas nossas ações, que a gente esquece. Agora, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que esses seres mais evoluídos do que a gente, em vez de eles pensarem egoisticamente, não, eu quero subir rapidinho e virar anjo lá, e ir lá para Júpiter, não. Eles vão se preocupar comigo, com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, que ainda estão presos aqui na Terra, e vão voltar aqui na Terra para ajudar a gente, para ajudar esse planeta a melhorar. Isso que a gente viu Jesus fazendo, né?
Isso que a gente viu os outros seres crísticos que estão na companhia de Jesus, que são parte da equipe de Jesus fazendo. Eles podiam estar lá, resolvendo a vida deles, estudando, fazendo outras coisas. Não. Eles resolveram ajudar a gente que está aqui embaixo, suprir as nossas deficiências, dar exemplos. Eu fiquei pensando, né? Os discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus. A gente sabe, né, no livro Boa Nova, que os judeus faziam parte dos capelinos, foram um dos 4 povos que eram parte dos capelinos. Eram os povos muito desenvolvidos, talvez os mais preparados para receber, né? Talvez não, os mais preparados para receber a mensagem de monoteísmo de Jesus, mas que possuíam um orgulho muito grande. Né? Então, eles tinham um débito com a lei por causa desse orgulho e precisavam de ajuda por causa desse orgulho. Aí vem Jesus para cuidar daqueles que precisam mais, os judeus. Isso está no livro A Caminho da Luz. Bom, o que eu fiquei pensando é que se Jesus veio para cá e ele foi pedir ajuda, né, para alguns espíritos para serem os 12 discípulos, os 12 apóstolos, esses apóstolos, provavelmente, isso sou eu pensando, já eram capelinos, já eram espíritos muito mais evoluídos do que a renca que estava por ali, os romanos, por exemplo, né? Então, quantas encarnações? Quantos amigos será que João, Pedro, Mateus, Barnabé, quantos eles já tiveram? E quando a gente pensa que esses espíritos continuaram reencarnando aqui na Terra para ajudar a gente a não errar mais ou errar menos, para passar a mensagem de Jesus, né? Então, João depois reencarnou como São Francisco. E a gente já ouviu falar que o Divaldo é a reencarnação de São Francisco. Então, eles continuam aqui do nosso lado. Agora, quantos amigos esses espíritos não têm? Pensando em João, lá 2000 anos atrás, cuidando de Maria, curando, ajudando milhares de pessoas. Durante aí, 90 anos, ele conheceu Jesus ainda adolescente. Até 90 anos ajudando os outros. E aí? Qual é a rede de ajuda que um espírito desse tem hoje? Não é verdade? Então, a gente nunca está sozinho. E isso acho que dá uma esperança, um consolo muito grande para a gente. Quando a gente está fazendo a coisa certa, claro, né? Porque a gente sabe que a gente nunca está sozinho, nunca. Nem quando a gente está fazendo coisa boa, nem quando a gente está fazendo coisa ruim. Mas a gente ter certeza que eles estão ali, do nosso lado, torcendo pela gente, inspirando a gente, seja enquanto a gente está acordado, seja enquanto a gente está dormindo, para que a gente erre menos. Se Deus está olhando para o universo todo, que ele é o Big Brother universal, que sabe, quando cai uma folha, a gente tem esses seres de esfera crística que trabalham junto com Jesus, que são o Big Brother planetário, que estão tomando conta da gente. E eles colocam aí outros espíritos para virem tomar conta da gente, não só espíritos familiares dessa encarnação, mas esses que tiveram vínculos em vidas passadas, né? Então, quando a gente estiver passando os nossos problemas, e aí a gente vê o caso que vai acontecer especificamente depois com o Gregório, isso o Gubi explicando, todas as pessoas implicadas naquela dificuldade, numa obsessão, por exemplo, vamos supor que eu estou passando por um caso de subjugação muito grande de um espírito que me odeia, por causa de uma coisa horrorosa que eu fiz na outra vida. Todos os espíritos implicados nisso, sejam vítimas, cúmplices, algozes, vão estar envolvidos. A gente nunca está sozinho, pessoal. Isso é importante a gente lembrar. E é isso que a gente vai ver no Gregório. Todos nós estamos trabalhando juntos para a nossa cura.
A cura não acontece sozinho. Se eu fui cúmplice pela caída da minha mãe na outra vida, na hora que ela estiver ressarcindo os seus erros com a lei de Deus, eu vou estar junto, mesmo não tendo sido culpada direto. E aí ele fala uma coisa linda, que é quanto mais a gente cresce em conhecimento e aptidão, em amor e autoridade, maior é o âmbito das nossas ligações com a esfera geral. Então a gente vai crescendo, é como se a gente estivesse subindo um morro, né? Tendo uma amplidão maior de visão, não só do que a gente pode fazer, mas também do que a gente fez e da nossa responsabilidade. Porque se eu estou crescendo no aspecto moral, eu não vou ficar tranquilo sabendo que eu matei, que eu roubei, que eu lesei. Eu não vou ficar em paz. Se a gente hoje, nessa vida, a gente faz as nossas pataquadas e a gente se sente mal e fica remoendo muitas vezes, puxa, como é que eu falei isso naquela reunião? Como é que eu tratei meu filho desse jeito? Como é que eu bati o telefone quando eu falei com a minha mãe ou com meu pai? Coisas muito menores, imagina com essas coisas maiores. Quando a gente bota o retrovisor ligado, né, e presta atenção o tanto de coisas horrorosas que aconteceram durante a Idade Média, como, por exemplo, nas cruzadas. Quantos de nós, né, de repente não ficamos milionários em vidas passadas por conta da vida de outras pessoas, dedando, olha, aquele lá não é cristão, então vai lá, mata ele, dizima ele, e aí, não sei se vocês sabem, metade da fortuna ia para a igreja, metade da fortuna daquela pessoa vinha para mim. Então, à medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo, a gente vai querer ressarcir, a gente vai querer reajustar com a lei, a gente vai querer zerar com a bondade divina. E sempre vai ter um big fish olhando para a gente, cuidando da gente. Quanto mais evoluído tiver, a gente imagina, então, que esse relacionamento multidirecional aumentou tremendamente. Porque quantas pessoas a gente conheceu já nessa vida? Quantas pessoas estão no nosso LinkedIn? Imagina o nosso LinkedIn ao longo dessas 1.000, 2.000, 3.000 encarnações que a gente já teve. Qual é o tamanho do nosso LinkedIn? Acho que é importante a gente ter essa consciência, porque no momento de dor, a gente se sente muito só, a gente perde a esperança, a gente fica desanimado, a gente entra em depressão. Muitos de nós podem pensar em suicídio. Até nesse sábado, a gente vai ter a nossa palestra falando sobre suicídio, que é um tópico tão atual, um problema social crônico que a gente está vivendo agora no meio da pandemia. Então, é importante a gente parar e lembrar que mesmo a gente não está vendo com os olhos da carne, que essas pessoas, esses espíritos estão velando por nós, que nós não estamos sozinhos. Então, a gente vê esse lugar, né, e até a bondade de Deus no meio dessa zona horrorosa para onde eles estão indo, né? E a gente vai ver que mesmo nessas partes mais infelizes, mais sofredoras, vai ter sempre uma casa de oração, vai ter sempre um hospital, vai ter algum tipo de assistência para aqueles que queiram sair do buraco. Então, só fica no buraco, só fica sofrendo o que quer. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, para todos os espíritos que estão ouvindo isso hoje, em qualquer um dos nossos lares, é importante eles saberem disso. Que a vontade deles vai definir o quanto tempo eles vão sofrer. Que a hora que a gente resolve, não, eu não aguento mais, eu quero encontrar paz, eu estou muito triste, eu quero parar de sofrer. Pronto, a gente recebe ajuda. O acaso não existe, existe sempre esse intercâmbio entre o bem e o mal ao nosso lugar, ao nosso redor. E aí a gente vê nesse templo uma outra coisa interessante, que é a mediunidade, porque muitas vezes a gente fica pensando em mediunidade só entre essa interseção entre o mundo carnal e o mundo espiritual.
Mas a gente vê essa mediunidade acontecendo numa diferença vibracional, na verdade. Existe mediunidade no plano espiritual, existe mediunidade onde espíritos menos elevados, mais ignorantes, precisam se comunicar por outros médiuns desencarnados. Nesse caso, a mediunidade que está sendo dita aí é uma mediunidade de efeitos físicos, que a gente já viu em outros livros de André Luiz, em que esses médiuns que têm esse tipo de talento, de faculdade, eles emanam, eles criam com seu pensamento coisas, né? A gente viu o André Luiz lá criando a graminha dele, tudo, em alguns dos livros que a gente já leu, nesses quadros espirituais. Nesse caso, eles estão ajudando que esses espíritos que têm um perispírito muito mais quintessenciado do que da matéria mental que existe no campo onde eles estão, consigam se materializar. É uma mediunidade de materialização. E é engraçado porque a gente pensa na mediunidade de materialização só aqui na Terra, né? Não, mas em qualquer momento em que exista um degrau vibracional, a matéria é diferente. Então, a gente aí volta de novo pensando em Jesus, né? Na cirurgia espiritual, em toda a transformação que ele deve ter passado para conseguir reencarnar, porque ele não devia nem ter mais perispírito. Como será que é o perispírito de um espírito de esfera crística? Ele não consegue nem entender, né? Porque não é daqui. Como é que é? Então, de alguma forma, ele teve que passar por algum tipo de adaptação, não só para conseguir diminuir aí o tamanho que ele tinha, porque a gente sabe que a aura de Jesus era tão iluminada, tão grande, que envolvia a Terra inteira, não sei se vocês sabem. Não só por esse processo de diminuição, mas também de adaptação para a matéria, para ele poder reencarnar. Deve ter sido complicadíssimo, né? Então, a gente vê a presença de servidores de Jesus, cada um dentro dos seus talentos, das suas limitações, funcionando aí como esses intérpretes entre os mundos mais elevados e os mundos mais inferiores. E a gente vê nesse caso uma história muito interessante de uma família, né? Em que o pai cometeu erros, mas foi um homem bom para a família dele, para a esposa dele, para os filhos dele. Com isso, ele recebe a presença de servidores de Jesus lá ajudando ele no meio das zonas abismais. Está sofrendo? Está sofrendo. Não está conseguindo entender a ajuda que está recebendo das filhas, né? Então, a mãe vem, como a gente viu, ela se materializa com a ajuda dos médiuns que estão nesse templo. E aí teve algumas coisas que me chamaram a atenção. Isso das filhas falarem, não me deixe perder esse doce divino minuto. Quantas vezes a gente joga fora tempo, né? Sem apreciar, sem tomar cuidado, sem valorizar o divino minuto que a gente está aqui. O que a gente está fazendo com esse divino minuto, não é? Todos nós, como a gente está vendo nesse caso, desse homem, esse Cláudio, temos o nosso lado de sol, o nosso lado de sombra. E muitas vezes a gente fica querendo só enxergar o nosso lado de sombra, ou só o lado de sombra do outro. Se a gente pensa, não, mas ele foi um homem que matou, envenenou o sobrinho. Nossa, que horror! Precisa ir para o inferno mesmo. Matou alguém. Aí você pergunta para a esposa e para as filhas dele, quem foi o Cláudio? E o que elas falam? Da gratidão que elas têm por ele. De tudo de bom que ele fez, que ele foi um homem bom, um pai bom, um marido bom, que deu tudo, que deu oportunidades aí para elas. E que se elas não ajudarem, será
um exemplo enorme de ingratidão. Olha só a perspectiva das coisas. Para a gente julgar menos, né? Não só julgar os outros, mas nos julgarmos também. Porque ele ajudou a esposa, ele ajudou as filhas. E com isso ele recebeu o merecimento, ele tem o merecimento para poder receber ajuda. Está cego, está surdo, mas está recebendo ajuda. Aí o que acontece? Existe esse planejamento de reencarnação, de volta na Terra. Por quê? Porque ele fez coisa errada. Ele fez coisa boa, mas ele tem que resolver as coisas erradas que ele fez. E aí vem essa esposa, que está muito mais avançada do que as filhas, muito mais avançada do que o marido, que vai reencarnar. Você vê que ela não consegue nem aparecer perispiticamente nessa conversa. Quer dizer que o perispírito dela já não deve ser mais o mesmo da Terra. Ela já está em outro canto. Mas ela vai reencarnar para ajudar o marido. Ela vem como uma prova de amor. É. O marido vai vir para espiar. Como é que será que vai ser a relação do marido com o sobrinho? Vai ser difícil. Como é que vai ser a relação do marido com esses 6 espíritos com quem ele está se envolvendo nessa onda umbralina? Vai ser difícil. Eles vão ter super más tendências. Mas a gente tem que lembrar que a lei é qual? É a lei do amor. Quando a gente chega numa família que a gente não entende, puxa, eu não aguento o meu irmão, a gente não look eye to eye. Eu odeio meu pai. Eu nunca consegui me acertar com a minha mãe. Para que a gente está aqui, gente? Esse é um exemplo de família normal. O pai matou o filho, veio junto os comparsas do umbral, e aí, porque todo mundo quer ajudar, vem as 2 filhas boazinhas também. Olha só. E aí a gente fica querendo que toda a família seja família pelim-pim-pim. Não é, gente. Não dá para ser. Não, mas eu queria que todo mundo gostasse de todo mundo. Não vai gostar igual. Não. Porque cada um veio com a sua mochilinha diferente. Cada um tem o seu degrau evolutivo diferente. E você vê que mesmo o marido amando a esposa amando o marido, eles não estão juntos no plano espiritual. Então, que bom ver a Aline e o Luiz juntos. Que bom ver o Miguel e a Geice juntos estudando isso. Estudando André Luiz, estudando Espiritismo. Porque a gente não sabe se a gente vai estar no mesmo lugar com as pessoas que a gente ama. Porque depende de cada um. A gente vai continuar amando. Mas vai existir uma barreira vibratória. Então, a gente tem que procurar crescer junto aqui na Terra, aproveitar esses minutos que a gente tem aqui na Terra. Porque senão a gente vai ter que descer até eles, ou eles descerem até a gente para ajudar a gente. Vai dar mais trabalho para consertar. A presença dessa religiosidade, eu acho que é fundamental a gente pensar. E aí vem o fechamento. Para que ter Deus na família? Qual é o objetivo de ter Deus na família? Essa religiosidade é importante. Porque é isso que vai trazer essa paz, essa esperança. Viver sem esperança, ninguém aguenta. A gente veio para esse mesmo lar, é para a gente se acertar, é para a gente aprender a ser amigo, é para a gente aprender a ser amado e amar, né? O acaso não existe. Se eu estou aqui em Portland, longe da minha família do Brasil, é porque eu tenho uma obrigação aqui em Portland. E a minha obrigação não é só ganhar dinheiro, não. Eu tenho certeza que 90% de nós, incluindo eu, viemos para cá por causa do nosso trabalho. Viemos para cá por causa da nossa carreira. Mas a hora que a gente chegar lá em cima, não vão perguntar, Ana, qual foi seu título? Ana, qual era o seu salário? Quantos carros você comprou? Qual era o tamanho da sua casa? Não. Vão perguntar, e aí, eu te mandei para Portland, o que foi que você fez?
para os outros, não para você. Mas principalmente o que foi que você fez na sua família, com aquelas pessoas que estavam perto de você, para o seu próximo mais próximo. Lembrando da parábola do samaritano. Claro, aqueles que estão diretamente no nosso contato são pessoas com quem a gente tem uma dívida maior de amor, uma relação maior de convivência, de envolvimento, de relacionamento, como a gente viu. Mas a gente tem que lembrar da parábola do samaritano. Pensar como é que eu estou lidando com as dores que eu estou vendo no caminho, com os problemas que eu estou vendo no caminho. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês e agora a gente pode conversar. Quem quer comentar? E aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Não. Estamos ouvindo. Ah, Eu então estou pensando aqui, uma coisa que eu pensei quando você estava falando, que eu ia falar e depois eu esqueci, depois agora eu esqueci o que eu ia falar para você. Mas essa trama aí faz a gente pensar muito mesmo, né? Que esses casos que eles estudam, que eles vão para ajudar uma pessoa, né? Como a personagem principal aí da história. Mas eles também têm que tomar conhecimento dessas implicações que você fez, da trama, das pessoas que estão envolvidas. Eles não vão ajudar uma pessoa. Eles têm que ficar sabendo como diz o livro, dos perseguidos e dos perseguidores, né, que ele fala. Então, porque você acaba querendo ajudar um, mas não ajuda só um. Você ajuda até aqueles que estão perseguindo a vítima, vamos assim dizer, a vítima, né? Uhum. Você vê que nesse intuito de suavizar o trabalho da vítima, de ajudá-la, nessa implicação, eles acabam ajudando uma porção de espíritos que estão ali implicados naquilo, né? Quer dizer, é uma coisa, é que nem quando a gente fala do fermento espiritual, né? Uhum. Que aumenta a massa. Então, vai fazer a coisa para uma e serve para uma porção de pessoas, é aquele crescimento, né? A solidariedade, que isso fiquei na minha cabeça, a solidariedade faz render o trabalho e produzir mais. É uma coisa que cresce. Eu fiquei com isso que eu estudei na cabeça, e é verdade, quando você se agora não digo. Se solidariza, né? Solidariza com os outros, você cresce, tem o crescimento e tudo produz melhor, né? Então, e é bonito isso, né? Se a gente conseguir fazer isso com uma pessoa e depois dessa pessoa ajudar outras, né? É que os espíritos fazem no centro. Às vezes vai um companheiro lá pedir um passe, pedir uma ajuda, e ele leva as suas companhias, a sua equipe ali que vive com ele, e que todo mundo, às vezes, para ele faz bem, e aos poucos vai fazendo bem para aquela turma que está ao lado dele. Né? Imagina que a hora que a gente está fazendo evangelho, a gente está fazendo evangelho na nossa casa, e os espíritos que estão por aqui? Tá tudo eles ali, né? Eles estão sendo doutrinados também. Pega uma para você, para fluidificar no seu quarto.
estão sendo doutrinados, eles estão sendo ajudados. Então, a gente está achando que a gente está fazendo bem só para nossa casa, mas de repente a gente trouxe uns 2 coitados que estavam lá na Nike. Estavam ali meio perdidos e vieram para casa com a gente no carro. E aí a gente está estudando e a gente está ajudando eles. Mas será que eles estão para casa por acaso? Não. Não. Não necessariamente. E Jesus, quando falava lá no Sermão da Montanha, já pensou quantos desencarnados que ouviu Jesus? Outro dia eu fiquei pensando, nossa, Jesus falando, né, para a multidão dos encarnados. E a multidão dos desencarnados que estavam precisando ouvir também, que cada encarnado levava 7, como você disse. Não é? Você já pensou? Mas a gente fica pensando nisso, né? E é verdade mesmo, que não é só um que você ajuda, você ajuda mais de um. Quando você faz a coisa certa mesmo, não é só um que vai ser beneficiado, né? Verdade. Obrigada, dona Odete. Quem mais quer comentar? Mamãe quer falar? Fala, Cris. Rapidinho. Eu acho que você falou uma coisa que pensar que o que a gente faz para os outros, né? Porque a gente pensa tanto o que a gente faz para a gente e também para a família, mas acho que se a gente centra todos os dias em fazer o que eu vou, pelo menos pensar assim, quando você levanta e tal. Hoje eu vou fazer algo de bom para alguém, né? A oportunidade vem, vai aparecer. Pode ser uma coisa simples e pode ser algo bem que vai fazer muita diferença, né? Não importa o tamanho que é da bondade que você vai fazer. E a gente, assim, eu falo, a gente vive numa rotina bem, aquela mecânica, né, que não para para pensar, né, naquele dia, no final do dia, assim, pensar assim, o que eu fiz de bom para alguém, né? E aí, se você passou o dia todo pensando só em você e no que você está fazendo no seu trabalho para ficar melhor para você, você está perdendo, né, o rumo, né, o tempo mesmo que você está aqui, né, nessa encarnação, né? Tem que realmente prestar atenção, né, no dia da gente, o que a gente faz, e acho que se a gente centraliza e pensa nisso, a gente vai ficar bem mais satisfeito no final do dia. E às vezes esse ajuda o outro, dá um telefonema, né? Saber como é que ela tá, mandar uma mensagem. Que às vezes a gente não tem tempo nem de mandar uma mensagem de agradecimento para alguém. Né? Como é que pode? Você consegue fazer isso no banheiro, né? E às vezes é aquela mensagem que a pessoa precisa. Essa semana eu encontrei com uma moça e ela tem uma outra religião. Eu não sei direito qual que é a religião que ela tem, mas é cristã, mas é alguma outra. É daquelas que vai lá rezar, né? Vai encontro com as pessoas no meio da rua e fala, você quer que eu faça uma prece para você, né? E aí ela estava me falando que ela, pela primeira vez, começou a fazer isso, né? Esse trabalho de missionário. E que ela estava no cóstico e que de repente olhou para uma pessoa e falou assim, aquela pessoa precisa de uma prece. Que ela foi até a pessoa e falou assim, você quer que eu faça uma prece para você? Diz que a pessoa olhou para ela e falou assim, você sabe que eu achei que alguém ia fazer isso comigo hoje? Porque amanhã eu vou ter uma cirurgia e eu achei que alguém vinha me oferecer uma prece hoje. E ela falou do mais um monte de vezes que aconteceu isso, né? Que eu achei tão interessante. Aí ela falou assim, você não quer fazer isso comigo? Eu falei, não. Eu rezo pelos outros, mas não assim. Se quiser, mas eu não tenho coragem de chegar lá. Você quer que eu reze para você? E aí ela falou assim, que ela ficou tão emocionada, que ela é super tímida. Então, para ela também é um desafio muito grande. Mas é interessante isso, né? Que várias pessoas com quem ela encontrou
nessa experiência, uma foi no Costco e depois no Wink, eu acho que o negócio dela é rezar em supermercado. Mas, agora falando sério, né? Falando sério, tão bacana isso que ela contou. Ela falou assim, Ana, foi uma coisa impressionante, porque foi a primeira vez que eu fiz, eu não sabia o que esperar. Eu achei que as pessoas iam falar, você tá louca, né? Não, as pessoas falando, sim, por favor, eu preciso de prece. Aí pergunta, para que você quer, né? Ah, porque eu vou fazer cirurgia, ou porque meu filho está doente, ou porque meu marido está assim. Então, olha só que coisa, né? Quantas vezes a gente foi no supermercado e pensou nisso? Ou quantas vezes a gente vê uma pessoa, por exemplo, outro dia veio uma pessoa aqui, gente, ela estava parecendo que estava carregando uma nuvenzinha. Lembra do Muttley em casa? No Muttley, do desenho animado? Gente, a família inteira entrou aqui, parecia que tinha 5 Muttleys, sem brincadeira nenhuma. E aí, depois que eu conversei com ela, com essa minha amiga, eu falei, olha só que coisa, porque eu vi a nuvenzinha do Muttley, né? Eu com a minha mediunidade senti assim, né? Eu rezei? Não, eu só julguei. Podia ter ajudado? Podia. Devia ter ajudado? Devia. Perdi a oportunidade? Perdi. A moça que falou assim, ela estava em sintonia com os espíritos, que comunicou com ela e falou para ir lá. Isso é realmente interessante. Então, o ponto é, quando a gente encontrar, eu estou falando por mim, quando a gente encontrar alguém que está azedo, né, que você vê aquela pessoa que olha para você e fala assim, nossa, você está com uma cara de cansada, né? Você está bem? Você está triste? As pessoas chegam para mim e falam isso o tempo inteiro. Eu falo, Jesus amado. E aí eu fico pensando o quanto que é aquela pessoa que está vendo o que ela está sentindo por dentro, né? Eu sei, porque tem hora que a gente está cansada mesmo, mas tem hora que não. Então, a gente pensar, em vez de pensar, ai, saco, né? Que coisa, né? Por que tá falando assim comigo? A gente lembrar que muitas vezes aquela pessoa tá sentindo, tá colocando para fora o que ela tá sentindo por dentro, né? E rezar. Gente, eu tô falando isso para mim, viu? É só porque foi a experiência dessa semana. Não, mas eu tenho umas coisinhas também meio assim. De repente, se eu estou aqui, não é de agora, não, porque eu estou sem fazer muita coisa. A senhora não está sem fazer uma sorte, está estudando com a chuchu, dona Odete. Claro. É que antes eu corria mais, pegava ônibus, e agora eu estou muito parada, eu acho, né? Mas eu estou, acho que, servindo para alguma coisa. Eu sei. Não vinha ao acaso aqui. Então, essas coisas me dá uma tristeza, assim, me dá uma tristeza e uma vontade de chorar. Eu não sei por quê. Daí eu digo assim, acho que alguém está precisando de uma prece. Não sei, ninguém falou nada para mim. Mas me veio uma tristeza, assim, eu fico uma coisa assim, mas com uma emoçãozinha, uma coisa esquisita, assim, né? Eu vou e faço uma prece. Faço uma prece, depois parece que não é suficiente, daí eu fico falando mais, assim, e depois passa aquilo. Então, não, deve ser para o bem, né? Porque se eu estou fazendo a prece, pelo menos eu me beneficio. Mas eu tenho essas coisinhas assim. E às vezes eu estou sozinha. Estou sozinha lá em casa, antes de vir aqui, né? E às vezes eu tinha isso. E ainda tenho isso aqui. Então, eu faço a prece, porque por menos eu que saio beneficiada, né? Verdade. Roberto, aconteceu, eu fui na Nike, eu acho que semana passada, né? E quando eu voltei dirigindo, muito que você falou, né? Eu acho que alguém veio comigo. Nossa, eu senti um negócio no carro tão ruim, assim, um peso. Aí eu comecei, que nem a senhora, comecei a orar em voz alta, pedir ajuda. Olha, se você estiver aqui... Eu faço isso em voz alta. E pedindo para que os espíritos irmãos viessem, levassem esse espírito necessitado para uma casa de recuperação, para estudo. E comecei a orar em voz alta, dentro do carro, parecia quem olha de lado assim, parecia um doido. Mas cheguei muito, muito leve em casa. Assim, eu acredito que em algum lugar, meio caminho, alguém, se tivesse alguém comigo, levaram ele ou ela para um lugar melhor, né, para estudar e para acompanhar e para ajudar.
É assim mesmo. Mais alguma coisa antes da gente encerrar? São 8h15? Não, rapidinho, Ana. Acho que desse capítulo, né, aquela passagem que explica na história do Cláudio e a esposa e as filhas dele ajudando, né, e o resgate que ele tem, o porquê ele fez, né, é interessante que o que ele faz na cabeça dele, ele fez por amor. E onde ele vai parar é por conta da culpa que ele sente ou do remorso que ele sente porque ele fez, mas ele nem sequer toma conta disso ainda, né? Um pouco do que a gente está falando, orar e vigiar, né? O quanto a gente precisa estar atento aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, às nossas ações, né? O quanto isso tem reflexões ao longo de milênios até, né? E o quanto é importante o perdão, né? E acima de tudo, o perdão a nós mesmos e o perdão àqueles que nos fazem mal, que nós fizemos mal, né? Então, uma coisa que eu tenho feito todo dia, quando eu vou rezar à noite, eu peço perdão para aqueles que eu magoei e perdoo aqueles que me magoaram. Então, eu tenho me exercitado muito isso, né? Porque eu não sei, né? A gente tanto das vidas passadas ou quanto dessa vida aqui, né? Porque às vezes um olhar torto que você dá para alguém, a pessoa não gosta de você nem sabe o que aconteceu, mas aquela pessoa pode estar te gerando energia que você nem sabe de onde está vindo, né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, né? O orar e vigiar e o quanto a gente precisa estar com a nossa vibração positiva para não deixar isso nos atrapalhar. É verdade. É verdade. Mais alguma coisinha antes da gente encerrar? Eu posso falar? Rapidinho. Abençoado André Luiz. Cada capítulo, um mundo de ensinamentos. Nesse trecho que nós estudamos hoje, o que me marcou mais foi a importância, a força da oração, da prece. Se nós já temos o hábito de orar, eu acredito que todos têm, pelos que vocês falaram, eu vi que pedem por vocês e pedem pelos outros, encarnados ou desencarnados, né? Mas é uma atitude, é uma postura que a gente precisa reforçar cada vez mais, porque não há dúvida, a ciência espírita mostra que quando a gente exterioriza pensamento positivo, fraterno, amoroso, a gente está construindo uma realidade melhor, para nós ou para o outro. E a frase que eu achei mais bonita de todas as páginas que li é quando a nobre senhora diz para as filhas: o sol combate a treva todos os dias. A Ana fez muita referência à natureza. A natureza é rica em lições para nós no dia a dia, de renovação, de doação, né? A flor dá a beleza, dá o perfume, as árvores frutíferas dão os frutos, enfim. O sol enriquece a nossa vida de uma forma especial. Então, a gente precisa seguir a dinâmica da natureza e estar sempre pronto para doar alguma coisa de bom. E por essa frase singela que me marcou tanto e que eu compartilhei com vocês, me veio a ideia de pedir a vocês que, por favor, façam como a gente tem feito lá no estudo de Emmanuel. Quando vocês fizerem a leitura prévia, já grifem a frase que mexeu mais com vocês, porque não foi à toa que acendeu aquela luzinha. Aquela frase é importante para vocês, e é bom que a gente pense e repense a respeito dela, e muitas vezes pode ser boa para o grupo todo, né? E aí, quando a Ana perguntar, alguém quer comentar, alguém quer compartilhar, nós estaremos usando essas joias espirituais que André Luiz coloca aí ao nosso alcance. E a nossa participação nesse nível, sem dúvida nenhuma, vai enriquecer muito o estudo do grupo,
porque o que interessa é a gente aprender. O que interessa é a gente enriquecer a nossa bagagem de conhecimentos, para que possamos cada vez mais e melhor auxiliar no cenário da vida. Aí. É que esse livro grifar é complicado, porque a gente grifa o livro inteiro, né? Você escolhe uma, porque não dá. O ideal seria a gente ler e comentar cada parágrafo, mas aí ia ficar muito longo, muito comprido o estudo, e há parágrafos que são, como é que eu vou dizer, secundários, entre aspas, né? Não tem uma essência, um conteúdo de ensino fundamental. O que a gente tem que focar é exatamente o ensinamento. E esse parágrafo que a senhora comentou, você é bem um parágrafo que explica, né, que a mãe está explicando para as filhas o que o pai fez aquilo. E é um parágrafo que eu marquei essa frase que a senhora marcou também, meu Kindle, eu li pelo Kindle esse livro, né? Está todo grifado. Não se suponham sozinhas, em hora nenhuma, na alegria ou na dor, isso a Ana falou também, né? Desculpemos o papai. No nosso caso, a gente não tem que desculpar o papai, mas a gente tem um time grande de encarnados e desencarnados para desculpar, né? Então, são colocações tão claras de André Luiz que podem efetivamente mudar a nossa maneira de viver a vida, de nos comportarmos, nos conduzirmos no dia a dia. Vamos encerrar, são 8h23, já estouramos bastante tempo aqui. Nos agradecendo, André Luiz, a sua equipe, por esse momento fraterno, por esse estudo, pedindo desculpa por termos extrapolado o tempo nessa noite, agradecendo a toda a assistência espiritual que nós recebemos, porque nós sabemos que esse trabalho funciona não só para o nosso estudo, mas ele funciona também como um trabalho de ajuda espiritual e física, já que André Luiz trabalha numa equipe de médicos. Obrigada, Mestre Jesus, pela sua eterna paciência conosco. Ampara-nos na nossa caminhada e fica conosco. Ilumina nossa casa, nossa família, fluidifica nossa água, para que nós possamos receber tudo aquilo que necessitamos, para que tenhamos uma semana de muita paz. Amém. Obrigada. Boa noite.